Olá, queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom, eu quero confessar uma coisa, tá? Estou com muitas saudades de todos. Queridos, por favor, pegue o seu livro aí na página e abra na página 68, né? Vou comentar com vocês a correção, né, desses exercícios, tanto da página 68, né, da página 69 também, ok? Vocês têm acesso aos gabaritos, provavelmente, né, alguns já devem ter até corrigido, mas vamos comentar aí, porque se houver alguma dúvida, né, vamos esclarecer essas dúvidas aí. Lembrando que qualquer coisa com relação às outras atividades, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Via SAS Conecta, estou à disposição para atender vocês, tá bom? Então vamos lá, para o primeiro exercício aí, página 68. Esse exercício, essa questão, refere-se ao texto da notícia, né, da página 67, né, aquele texto do elefantinho, né, da fotodenúncia do elefante em chamas, que por sinal é bastante triste, né? Esse fato aconteceu na Índia, você deve ter lido. Então, observe a mudança de construção. Recentemente, a fotografia de um filhote de elefante em chamas e sua mãe fugindo de uma multidão causou polêmica na internet. Recentemente, fotografar um filhote de elefante em chamas e sua mãe fugindo de uma multidão causou polêmica na internet. Letra A. Que interpretação essa mudança provoca na compreensão do fato? Então, nós temos que prestar atenção em dois fatos aqui, ó. A palavra fotografia e a palavra fotografar. Aqui nós temos um substantivo e aqui nós temos um verbo, tá? Na primeira frase, enfatiza-se o objeto fotografia, tá? A ênfase que está no substantivo, fotografia, como a polêmica. Enquanto na segunda frase, a ênfase está no ato de fotografar cenas polêmicas, como o de um elefante pegando fogo. Dessa forma, desse modo, essa segunda construção, ela dá mais destaque à ação humana de fotografar, tá? Aqui a gente tem o verbo fotografar. Então, a segunda construção, ela dá mais destaque à ação humana de fotografar. Letra B. Sobre a mudança realizada, é possível afirmar que... Bom, vocês já viram em que é a terceira, mas eu quero comentar as outras, tá? Um substantivo de sentido completo na frase 1. Então tá, será que fotografia tem sentido completo? Faria sentido se eu falasse assim, recentemente a fotografia? Então não tem sentido completo, eu preciso aqui de um complemento. Então essa aqui a gente não pode colocar, não é válida, tá? Foi trocada por um verbo intransitivo. O que são os verbos intransitivos? São aqueles que têm predicação completa e não precisam de complemento. Só que quem fotografa alguma coisa, fotografa o quê? Então, esse verbo não é intransitivo. Segunda opção, um verbo de sentido completo, fotografia não é verbo, né? Então, vou eliminar essa também. Foi trocado por um verbo transitivo. Sim, é transitivo, só que aqui não é verbo, tá? Aqui é substantivo. Um substantivo que precisou de complemento nominal, frase 1, foi trocado por um verbo transitivo. Está certa. Fotografia precisou desse complemento de um filhote de elefante, né, em chamas, tá? Foi trocado por um verbo transitivo, porque fotografar o quê, né? E a última também tá errada. Um substantivo que precisou de complemento nominal foi trocado por um verbo intransitivo, tá? Apresente dois exemplos do texto em que o complemento nominal é usado por uma palavra, né, para uma palavra que não é substantivo. Lembrando que o complemento nominal, ele complementa substantivos, adjetivos e advérbios. Então, nós temos exemplos aqui, ó. Ignorada pelas autoridades é complemento nominal de ignorada, que é um adjetivo. Com fio elétrico é o complemento nominal desse adjetivo, cercadas. E dos animais é complemento nominal do advérbio perto. E existem outros exemplos também, tá bom? Exercício de fixação. Identifique e classifique, tá? Nas orações a seguir, os termos que completam
completam o sentido dos verbos. Agora nós vamos tratar aqui dos verbos. A triste imagem reflete, então o verbo já está em negrito, reflete uma realidade comum na Índia. Então, qual que é o complemento do verbo aqui? Reflete uma realidade comum na Índia. Então, reflete o quê? Uma não é preposição, é artigo. Então, você vai transcrever uma realidade comum na Índia, coloca entre aspas e coloca objeto direto. Complemento verbal do verbo transitivo direto é o objeto direto. Ao denunciar um problema grave que acontece, o fotógrafo evidencia a questão e seu registro serve de documento. Então, nós temos aqui 3 verbos. Ao denunciar o quê? Um problema grave. Então, você vai colocar um problema grave que acontece, objeto direto, tá? É o complemento do verbo denunciar. Evidencia o quê? A questão. Então, a questão é o objeto direto do verbo que evidenciar. Evidencia a questão. Serve. Serve de quê? Agora, presta atenção aqui. Aqui nós temos uma preposição. Então, serve de quê? Então, objeto indireto, tá? Nas orações a seguir, analise os verbos destacados e classifique-os quanto à sua predicação. Então, predicação indica, e é para você falar se o verbo é transitivo, intransitivo, se ele é bitransitivo, se ele é verbo de ligação, tá? A melhor fotografia dedico à minha esposa. A melhor fotografia dedico a quem? Aí nós temos artigo com a preposição, a com o final indicativo de crase. Então, dedico a quem? A minha esposa. Então, você tem aí, ó. Eu dedico o quê? A melhor fotografia à minha esposa. Então, esse verbo é transitivo direto e indireto. Dedico o quê? A melhor fotografia a quem? A minha esposa. Então, número 3. Sou fotógrafo profissional há 3 anos. Ó, o verbo ser é um verbo de ligação. Então, número 5. Ela ganhou o prêmio de melhor fotógrafa. Ela ganhou. Ganhou o quê? Então, não tem preposição, só tem artigo, verbo transitivo, direto. Eu amo fotografar. Número 4, verbo intransitivo, não precisa de complemento, tá? Ó, eu amo fotografar. Desde muito nova, Letícia gosta de fotografia. Letícia gosta de quê? De fotografias. Então, verbo transitivo indireto. Aqui nós temos preposição, tá? Aqui nós temos preposição, tá? Então, quando tem preposição aí no complemento verbal, né? O objeto é indireto, né? Certinho? 3. Analise as orações e classifique o verbo destacado em cada uma com base em sua predicação. Então, vamos ver. Experiência profissional conta muito. Nessa primeira frase, o verbo aí contar, ele é intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Esse muito é só uma adjunta adverbial, né? Um advérbio de intensidade, tá? João contou o quê? Agora aqui já mudou o sentido. Ele contou os carrinhos da coleção, então transitivo, direto. Mariana contará o segredo à amiga. Então, aqui a gente tem transitivo direto e indireto. Por quê? Ela contará o quê? O segredo a quem? A amiga. Então, o mesmo verbo, ele tem diferentes sentidos, dependendo do contexto. A predicação dele difere aqui. Uma hora ele é intransitivo, no outro contexto ele é transitivo direto, na outra frase ele é transitivo direto e indireto. Com base na comparação entre orações em suas respostas anteriores, é possível afirmar que a transitividade de um verbo é sempre a mesma, independentemente do contexto. Por quê? Não. O mesmo verbo, ele pode ter significados diferentes, né? Depende do contexto. Os complementos verbais ou a ausência deles nos ajudam a perceber a transitividade do verbo em cada situação. Então, a gente sempre tem que analisar os verbos sempre dentro de um contexto, ok? 4. Nas orações a seguir, identifique e sublinhe os complementos nominais. Então, os complementos nominais complementam em substantivo, adjetivos e advérbios. Ítalo viu 3 fotógrafos encarregados. Então,
de um grupo de 60 convidados complementa a palavra encarregados, tá? A fotógrafa-chefe percebeu a necessidade de mais um ajudante. Então, de mais um ajudante, complemento substantivo aqui, necessidade, tá? Lembrando que o complemento nominal tem preposição, tá? Tem as preposições aí, tá? Em relação à função sintática, classifica as expressões destacadas. Gostamos muito. Gostamos do quê? De quê? Do seu projeto fotográfico. Ó, tem preposição. Então, objeto direto. Larissa adora tirar selfies o dia inteiro. Adora o quê? Tirar selfies. Objeto direto. Tenho vários conhecimentos. Ó, conhecimentos é um substantivo abstrato. Então, de técnicas fotográficas, complementa esse substantivo. Então, é complemento nominal. O médico viajou feliz. Então, lembrar do predicativo, a característica e do sujeito? Predicativo do sujeito. 6. Analise os termos em destaque e depois preencha as lacunas utilizando OD para objeto direto, OI para objeto indireto e CN para complemento nominal. André almeja. Almeja o quê? Um curso de fotografia avançada, objeto direto. Seu trabalho revela o desejo de contribuição às causas ambientais. Agora presta atenção, ó. As causas ambientais complementa a contribuição, tá? Então é complemento nominal, complemento substantivo. Seu trabalho revela o quê? O desejo de contribuição às causas ambientais. Então aqui nós temos objeto direto, porque complementa verbo. Raina entregou o prêmio à fotógrafa. Então, a fotógrafa é o objeto indireto. Se aqui tivesse em negrito, ele seria objeto, esse seria um verbo transitivo direto e indireto, porque Raíssa entregou o quê? O prêmio. A quem? A fotógrafa. Ok, pessoal? Peço que vocês façam também o caderno de atividades suplementares, tá? E qualquer dúvida também entre em contato. Não deixem de realizar as atividades do Eureka, tá? A Gabriela postou aí o prazo, né, para vocês terminarem essas atividades. Não deixem para a última hora, tá? Sigam o roteiro para que vocês se organizem, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus, tá? Um grande abraço a todos. E lembrem-se que sempre é tempo de crescer, ok? Um abraço a todos. Tchauzinho.